Boa tarde. Agora sim. Saudação aos irmãos que se encontram aqui e os que nos ouvem através dos das nossas mídias sociais. Antes de começar o nosso trabalho, vamos fazer uma oração, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, pedindo licença ao plano espiritual e aos dirigentes espirituais desse trabalho, ao nosso patrono Bezerra de Menezes, para que comecemos mais uma sessão de palestra doutrinária que visa nos ferramentar para o nosso dia a dia e para obtermos sucesso na nossa encarnação. Pedimos, Pai, que o nosso encontro transcorra dentro de um clima de paz, de amor, de muita união e muita compreensão com os nossos erros. Que possamos ter um encontro cheio de paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje nos coube conversar a respeito desse livro, capítulo 13, tá? Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Muito interessante essa passagem de pecado e punição, porque, na realidade, é nesse aspecto que nós vamos analisar que houve a ruptura do sistema judiciário mundial. Exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto, Jesus inaugurou uma nova forma de ver os erros, os delitos, os crimes. A gente deixa para trás o olho por olho e passa, através de Jesus, entendendo que essa realidade do olho por olho já não dizia mais respeito à evolução daquela sociedade, e ele traz como conquista o amor incondicional. Então, exatamente nesse ponto, a gente deixa o olho por olho e passa a tratar do amor incondicional. Essa passagem, ela é famosa, acho que todo mundo já conhece. Jesus tinha acabado de fazer uma preleção e ele ouviu um burburinho muito forte de judeus que o acompanhavam e nisso entra, aonde ele estava, uma mulher. E a mulher chega-se a Jesus e só pelo olhar Jesus sente que ela está precisando de proteção. Aí ela se aconchega perto de Jesus e a turba que a perseguia chega até a praça onde eles estavam e começam a acusá-la de prostituição. E nessa época, todos esses desvios, que normalmente a mulher pagava, né, eram condenados a apedrejamento. Mas ela se aproximou junto de Jesus e a turba se serviu para testar Jesus a respeito das leis dos homens. A acusaram para Jesus e ainda perguntaram para Jesus que a pena cabível era para apedrejamento e o que ele dizia a respeito disso. Bom, aí a gente faz um parêntese e lembra de um outro livro, que não é o Boa Nova, mas o A Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier,
por Emmanuel, que traz a criação do sistema solar há 4,5 bilhões de anos atrás. Emmanuel começa a descrever o que estava sendo feito por uma pleiade de espíritos de luz, 4,5 bilhões de anos atrás. E quem os chefiava era Jesus. Isso quer dizer que há 4,5 bilhões de anos atrás, nós nem pensávamos em reencarnar, porque não tinha nem planeta para reencarnar aqui, pelo menos. Né? Jesus já era um espírito de luz. E imaginem que 4,5 bilhões de anos depois, uma turba pressiona Jesus, espírito de luz, há 4,5 bilhões de anos no mínimo, a se arvorar, a ser juiz dos erros alheios. Só que com toda a experiência que Jesus amealhou ao longo desse tempo, o que o fez um espírito de luz, ele deixa todo mundo falar. Falar mal da mulher e tal. Não fala nada. Ele só diz uma coisa. Quando eles terminam de falar tudo que tinham que falar. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado no coração. E aí ele se ajoelhou, começou a riscar no chão e esperar o que ia acontecer. Aos poucos, o pessoal que a acusava, muito ensimesmados com aquilo que Jesus tinha dito, foram abandonando o local, até ficar só Jesus, os apóstolos e essa mulher. Aí ele levanta, a mulher em prantos olhando para Jesus. Jesus disse assim: cadê aqueles que te acusavam? Não tem mais ninguém aqui. Todo mundo foi embora. Porque nessa terra, outro parêntese, um planeta de provas e expiações, onde todos nós temos contas que deixamos para trás, no mínimo, outras novas que fizemos nas nossas novas encarnações. Ele diz: se eles não te acusaram, e eu não vou te acusar. Aí a mulher em prantos olha para ele e percebe que ele deu uma nova chance para ela. Ele só diz para ela uma coisa: levanta-te, vai-te e não peques mais. Estão entendendo a ruptura do olho por olho pelo amor incondicional? De alguém que entende, mas não julga? Isso é muito interessante, né? Porque nós, habitantes de um planeta de provas e expiações, todo dia julgamos as pessoas. Todos os dias. É só a pessoa não pensar como eu, não fazer as mesmas coisas que eu acho que é legal, que eu já começo a acusar. Mas Jesus, no alto da sua sabedoria, não a acusou. Aí ela pega, vai embora, mas essa história não termina aí. Por quê? Porque os apóstolos começam a questionar Jesus de por que Jesus perdoou ela, se pela lei dos homens ela era culpada de ser prostituta. No alto do seu conhecimento, né, daquele espírito de luz, nosso irmão mais velho, que sabe muito mais, por já ter passado por tudo que nós já passamos, diz para João o seguinte: por acaso tu estás julgando essa mulher? Ele disse: não, mas ela era culpada, a gente tinha que condená-la. Por quê?
Por acaso tu sabe o que ela passou para virar prostituta? Por acaso tu estás no lugar dela para saber o que ela sofre em relação à família dela, em relação à sociedade? Por acaso tu sabes o que é passar fome e a pessoa ter que fazer alguma coisa que não quer fazer e que vai assombrar ela por algum tempo na sua vida para ter o que comer? É no alto disso que tu está julgando, sem saber o que essa mulher passou para chegar onde chegou? João não falou mais nada. Ele só ouviu. Como todos os ensinamentos de Jesus, pontuais, cirúrgicos e profundos. Jesus segue, dizendo o seguinte: eu sei o que espera essa mulher. Eu sei o que espera todos os homens que se afastam das leis de Deus. Eu sei, e aí ele começa, juízes, pregadores, todos pecadores, e a gente não ouve ninguém acusando eles. Mas a mulher sim, porque ela não tem quem a defenda. Aí ele disse, a gente sabe os desígnios de Deus, a gente sabe como funciona o processo evolutivo nas leis de Deus. A gente sabe que nós somos uma sucessão de ações e reações. Lembre-se, ação e reação, terceira lei de Newton, lei mais importante que nós temos. Por quê? Porque uma vez que a gente entenda a lei de ação e reação, a gente se torna mestre de si mesmo. Por quê? Porque a gente entende que cada decisão, cada pensamento, cada sentimento e cada ação que eu fizer vai corresponder uma reação igual e em contrário. Isso quer dizer o quê? Ninguém está livre da lei de Deus. Ninguém está livre da ação e reação. A toda causa existe um efeito anterior. E nós aqui hoje somos o resultado de 1,5 bilhão de anos de ação e reação, segundo a espiritualidade, que é o tempo que eles estão dizendo que desde que a gente foi criado levou para a gente estar aqui sentado hoje. 1,5 bilhão de anos. Pouco tempo, né? Lembrando que Jesus já era um espírito de luz há 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, 3 vezes, ele é no mínimo 3 vezes mais antigo que nós. Esse é o nível de evolução de Jesus. Mas Jesus entende o processo. Ele, sendo um espírito de luz, ele sabe que qualquer coisa que nós fizermos, de bom ou de ruim, nós vamos ter uma reação em contrário. Se as nossas ações forem boas, a gente vai colher os méritos das ações. Se as nossas ações forem ruins, nós vamos colher o demérito de ter escolhido, pelo nosso próprio livre-arbítrio, uma solução de um problema nosso que nos afaste das leis de Deus. Porque o Evangelho define para nós o que é bem e o que é mal. E é muito simples de entender, gente. O Evangelho diz que mal é tudo aquilo que a gente faz, pensa e sente que nos afastam das leis de Deus. E o bem é tudo aquilo que a gente faz, sente e pensa que nos aproxima da lei de Deus. Então, quando a gente vai no alto do nosso livre-arbítrio e escolher um caminho para seguir numa encruzilhada, o primeiro filtro que eu tenho que aplicar é saber se essa ação, esse resultado dessa ação, desse pensamento, desse sentimento, vai me afastar das leis de Deus ou me aproximar a elas. Se a gente conseguisse fazer isso
sempre, antes de decidir o que fazer, garanto para vocês que o mundo era um mundo muito melhor. Só que, por vezes, a gente não pensa no que faz e decide ao longo, não pela inteligência, mas sim pelo coração. E quando a gente não faz um equilíbrio entre essas duas coisas, a gente corre um grande risco de fazer errado. E cada vez que eu faço errado, eu acumulo expiações. Não confunda expiações com provas, são coisas diferentes. Expiações é aquilo que a gente arrumou, fazendo o errado. E provas é aquilo que vai acontecer na nossa vida, que vai testar a nossa fé. Então, essa é a diferença entre provas e expiações. Vocês acham que Jesus não sabe o que vai acontecer com alguém que vende seu corpo? Seja homem ou mulher, não importa. E não tem julgamento aí. Porque a gente sempre vai usar o nosso livre-arbítrio. Sem julgamentos. Não precisa ser prostituição, pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer decisão que a gente tome para a nossa vida vai ter consequência, boa ou ruim. Bom, ao longo do tempo, ou eu vou colher os frutos, ou vou ter que expiar aquilo que eu fiz de errado. Não é simples. Esse processo evolutivo não é simples. Se eu entender ação e reação, eu já não matei essa charada? Se eu entender ação e reação, eu consigo vencer as minhas encarnações, gente. Porque a partir de agora eu entendo que tudo que eu fizer no meu dia a dia vai depender do meu futuro. E as pessoas às vezes têm curiosidade de saber o que vai acontecer quando desencarnar. Basta observar o que eu estou fazendo hoje. Se eu vou para um lugar legal, ou vou para um lugar ruim. Segundo Haroldo Dutra Dias, parceirão, palestrante espírita, a gente vai para o nosso condomínio. Ele até brinca, se eu for fofoqueiro, eu vou para o condomínio dos fofoqueiros. E aí ele vai. Mas que a gente vai se reunir com aqueles que vibram no mesmo padrão nosso, vamos. E a gente não pode reclamar se for para um lugar ruim, porque é o que a gente construiu. E se a gente parar para pensar, a gente está reencarnado num planeta de provas e expiações, que é o segundo em evolução. Primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. 5. Nós estamos no segundo. Isso quer dizer que quando eu me olho no espelho, eu digo para mim mesmo assim, boa coisa tu não fez para estar reencarnado num planeta desse. Porque se eu fosse esse anjo que eu penso que eu sou, eu estava reencarnado num planeta celeste. Não num planeta de provas e expiações. Mas a boa notícia é que esse planeta de provas e expiações está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta em regeneração. Ok, beleza. Informação importantíssima para nós. Mas também traz uma responsabilidade. A gente sabe que, assim como o ser humano tem que evoluir, os planetas evoluem. Isso quer dizer que a Terra, obrigatoriamente, está na transição planetária para um planeta em provas, um planeta em regeneração, porque ele precisa evoluir. Ele precisa evoluir. O que vai acontecer conosco se a gente teimar em ser um habitante de um planeta de provas e expiações? E a Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações e passar um planeta em regeneração. Isso quer dizer que vai acontecer conosco, ou já está acontecendo, segundo Chico Xavier, desde o final da Segunda Guerra Mundial, um degredo dos habitantes da Terra para um planeta que já tem até nome, Quiron. E que ainda, segundo os espíritos mais evoluídos, ainda estão na época das cavernas. E os umbrais estão sendo esvaziados aos milhões. E esses irmãos nossos
estão indo para esse planeta. Vai acontecer conosco, se vocês quiserem entender como é que está acontecendo o processo, tem um livro que se chama Exilados de Capela, de Edgar Armond. Conta toda a saga dos capelinos exilados na Terra, que é o que está acontecendo hoje com os da Terra exilados para esse planeta. E por que eles dizem isso para nós? É para nos deixar apavorado? Não. É porque Deus quer que todo mundo fique aqui. Deus está dando chance para a gente mudar. Deus está dando chance para que a gente deixe o nosso orgulho, a nossa vaidade, e pare de achar que não mudar é positivo. A explicação da reencarnação é justamente poder mudar, poder fazer diferente do que a gente fez nas outras encarnações, que nos trouxe um planeta de provas e expiações. Então, tudo que eu começar a fazer a partir de agora, tudo que eu começar a reagir de coisas ruins que acontecem na minha vida e acontecem na vida de todo mundo, não é o meu pensamento, é o que eu vou fazer com isso. Porque pensar o mal, todos nós vamos pensar o mal. Nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Agora, o que a gente vai fazer com o mal que fazem contra nós, como é que a gente vai reagir, é que vai dizer quem nós somos. Num planeta de provas e expiações, a gente devolve o mal com o mal. Num planeta em regeneração, a gente pode até pensar em devolver o mal com o mal, mas não devolve. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que fazer diferente. Porque se eu quiser evoluir com a Terra, eu vou ter que fazer diferente. Porque se eu fizer tudo igual que eu fiz até hoje, eu vou fazer o quê? Vou ter que reencarnar num planeta de provas e expiações. Isso é pura lógica. Não pensem em vocês, e aí tem uma segunda parte desse capítulo, que Tiago questiona Jesus de como é que Deus pode deixar as pessoas nascerem aleijadas, cegas, com todas essas misérias humanas. Como é que Deus deixa? Como é que Deus pune as pessoas? Tiago pergunta. Aí Jesus disse assim, Deus não pune ninguém. Tu acha que Deus vai descer do trono dele para punir a criatura que ele ama? Não, ele tem um plano, e dentro desse plano acontece ação e reação. E essas pessoas trazem consigo esses problemas porque amealharam nas suas decisões passadas. Então não é Deus o responsável por isso, somos nós. Lembre-se quando Kardec pergunta no Evangelho se Deus criou tudo. Olha a ideia de Kardec. Então Deus criou o mal. Aí os espíritos dizem para ele, não. Vocês são co-criadores. Deus deu essa possibilidade para vocês. Deus criou todos nós simples e ignorantes, não maus. A maldade vem por conta daquilo que a gente fomentou ao longo da nossa existência na questão da vaidade, do orgulho e do egoísmo. De a gente achar que é mais importante do que todos. E, na realidade, quando eu tenho esse tipo de pensamento, pode ter certeza que eu vou ter problemas. Quando eu olho só para o meu umbigo, e para mim basta eu estar bem, e os meus irmãos que se explodam, se estiverem passando frio, fome, podem ter certeza que eu vou ter problema. Porque nós fomos criados para cumprirmos as leis de Deus. Uma delas é viver em sociedade. E se eu vivo em sociedade é porque eu tenho que entrar em contato com o mal, não me deixar contaminar com o mal e ainda tentar fazer o bem. Porque quando a gente desencarnar, eles não vão perguntar para a gente quantas palestras doutrinárias nós ouvimos, quantos passes nós tomamos, quantos litros de água fluida a gente tomou. Eles só vão perguntar para nós uma coisa: o que de bom vocês fizeram com a oportunidade que a gente deu para vocês? O que de bom fizeram, não é o que de bom deixaram de fazer, o que de mal deixaram de fazer. Ou seja,
não vale eu não fazer nada para perigar não fazer o mal. Eu tenho que ser ativo, me encontrar com o mal e não me deixar contaminar com o mal e ainda tentar fazer o bem para os outros. E esse tentar fazer o bem para os outros vale a gente entender quem nós somos, olhar para o espelho, ver quais são as nossas possibilidades de fazer o bem e aderir ao bem. Fazer alguma coisa. Todas essas pessoas que estão atendendo nesse salão aqui são voluntárias, deixaram as suas casas para vir aqui atender a gente, para que os trabalhos ocorram. Todos os passistas que estão nessa câmara aqui são voluntários, que deixaram as suas casas para vir dar passe na gente. Todo mundo que faz funcionar uma casa do tamanho dessa aqui, deixou a sua casa. E por vezes a gente até é acusado de, por que vocês não levam um colchãozinho lá para o centro espírita? O voluntário sempre ouviu isso da família. Mas não importa. A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que tem que, como a gente pode doar o nosso tempo. Não precisa ser dentro de um centro espírita, gente. Pode ser num hospital, lendo um livro, uma história para uma criança que não tem família aqui, ou para uma pessoa que não tem família e está hospitalizada e está cheio. Então, cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu potencial, cada um sabe que, de repente, 1 hora por semana, se eu doar do meu tempo, para ajudar as pessoas a passarem por essas provas e expiações de uma maneira melhor, de uma maneira mais cômoda, legal. Porque, por muitas vezes, o espírito é acusado de ser frio, mas não é uma questão de ser frio, é uma questão de entender que cada um passa pelas necessidades que tem que passar, mas isso não nos exime de tentar fazer com que essas pessoas passem por essas provas e expiações da maneira mais confortável possível. Foi o que Jesus fez com essa moça. Ele sabe que em algum momento, por essas más decisões da sua vida, ela vai ter que responder por algum tempo, até entender que ela está indo contra as leis de Deus. Mas jamais eu posso acusá-la, porque para eu acusá-la eu tinha que ser melhor do que ela. E eu sou um habitante de um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que eu cometi muito erro no passado. E estou aqui, tentando me melhorar, tentando fazer desse mundo um lugar melhor, e abrindo os olhos todos os dias, e agradecendo a Deus mais um dia de oportunidade que eu tenho de fazer melhor do que eu fiz ontem. E para nós espíritas, esse é o caminho. É tentar fazer no dia de amanhã algo melhor do que fez ontem ou hoje. Mas para que eu faça isso, eu vou ter que, primeiro, me compreender. Primeiro, saber quem eu sou. Primeiro, saber quais são as minhas limitações e mais, quais são as minhas tendências que eu trago das outras encarnações e que não são muito boas. Tentar corrigir isso. Tentar entender que eu sou maníaco, que eu sou maníaco por organização, que eu sou, sei lá, aí vai. E tentar mudar isso. Tentar fazer de mim uma pessoa melhor. É para isso que eu estou aqui. E eu só posso fazer isso, primeiro, não julgando os outros, porque eu não sou melhor do que eles. Não sou. Se eu sou um habitante desse planeta aqui, eu não sou melhor que eles. O dia que eu chegar a ser um anjo, e vai levar muito tempo, mas eles dizem que todos nós vamos ser anjos, né? Aí eu não vou ter como ser mais testado. Eu já fui testado naquilo, tudo que eu podia ser. Né? Para que vocês entendam, Chico Xavier pergunta para Emmanuel quais são os planetas que Jesus se desenvolveu para ser um espírito de luz. Emmanuel disse para ele, olha, Chico, tu não tem condições de entender isso ainda não. Mas vou te levar. Na metade do caminho, Chico desistiu.
Ele chega para Emmanuel e diz assim, não, me leva de volta para casa que eu estou com vontade de tomar um cafezinho. E aí Emmanuel diz para ele, todos os planetas em que Jesus se desenvolveu já não existem mais. Tamanho tempo, né? Que isso transcorreu. Lembrando-se que esse nosso telescópio, o James Webb, está enxergando coisas que aconteceram há 13,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, tudo que a gente está vendo já não existe mais. A maioria das coisas já explodiram. Então, gente, todo dia que a gente acorda, abre os olhos, é uma possibilidade que nós temos de perdoar essa moça, como Jesus fez. Obrigado por terem me ouvido. Então, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade do debate, do conhecimento, para que possamos atingir as melhores expectativas que a espiritualidade tem de nós. E que possamos sair daqui, dentro de um clima de paz, de muita harmonia, e que possamos levar dentro do nosso coração, através do nosso exemplo, esses bons pensamentos, esses bons sentimentos e essas boas ações que eu posso, a partir de hoje, fazer. Muito amor no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.